Bom dia, amigos. 21 de fevereiro de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9h30 da manhã na Ucrânia. E esta noite tivemos um ataque de drones Shahed. Dos 157 drones, 87 abatidos pela defesa antiaérea e 70 se perderam por medidas eletrônicas de EW. Tá? Quanto às baixas, 1.280 soldados, 12 tanques, 18 blindados, 52 peças de artilharia, 4 lançadores múltiplos de foguetes, 2 sistemas antiaéreos, 135 UAVs e 143 burricos e automóveis. Veículos, mas mais burricos que veículos. Né? E quando é veículo tem burrico dentro. Gente, eu não vou comentar mais o Trump não, porque tá me incomodando. Primeiro que ele diz que a Ucrânia errou em não assinar o negócio lá das terras raras. Ele continua insistindo nas terras raras. E, ao mesmo tempo, ele sugere que Zelensky fuja para a França, já que a França é amigo da Ucrânia. Então, ele fuja para a França para que possa surgir um governo favorável à Rússia e aos Estados Unidos. Então, pouco a pouco, a cara do Trump vai se revelando, né? Vamos seguir. Vamos para a galeria de membros. Como eu já disse, membros são os apoiadores do canal. Agradeço muito. Ontem teve mais um membro novo. Então já são 65, meia dúzia, 5. Vamos adiante. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Esse jovem está retirando do capacete as bandeiras americanas, as bandeiras dos Estados Unidos. Ele não precisou dizer uma palavra. É o sentimento de muitos. A turminha do Trump ficou toda macho, reclamando das alegações do Zelensky, que praticamente, com educação, chamou o Trump de mentiroso. O Valtz aí está dizendo que a Ucrânia precisa diminuir o tom e analisar com cuidado e assinar o acordo de minerais. Ele vai aprender. É muito jovem, ele vai aprender. Quem é que precisa moderar o tom e parar de falar besteira e fazer acordos com bandidos? Esse soldado russo, Oleg Yakovlev, é um soldado da unidade Storm, da 30ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas Separados das Forças Armadas Russas, com indicativo de chamada Sara. Provavelmente participou de uma das execuções de soldados ucranianos capturados.
Ele poderia ter dado ordens cínicas aos defensores desarmados da Ucrânia antes da execução, participado pessoalmente dela e mais tarde publicado um vídeo do crime. No X tem até o link para o vídeo que ele publicou. Isso é de acordo com uma investigação do Financial Times. Os analistas da publicação identificaram o terrorista russo de 32 anos. Yagur já tem uma unidade especial, parecida com o Mossad, dizem que é até melhor, que vai buscar esses criminosos aonde quer que eles se escondam. Você vê que o mundo se levanta, né? Até a ONU, que na minha opinião não serve para nada, se manifestou. As Nações Unidas não consideram o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ilegítimo, afirma Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Menos mal. Os Estados Unidos se recusam a apoiar a resolução da ONU sobre integridade territorial da Ucrânia, disse a Reuters. A resolução da Assembleia Geral enfatiza a ilegalidade da invasão da Rússia, reafirma os princípios do direito internacional e pede apoio à Ucrânia. Mais de 50 países já copatrocinaram, mas os Estados Unidos até agora permaneceram à margem. Em anos anteriores, os Estados Unidos copatrocinaram consistentemente tais resoluções em apoio a uma paz justa na Ucrânia. Que bom que o Zelensky não assinou o tal documento cedendo os minerais raros para os Estados Unidos. Realmente não merecem. Ele devia oferecer para a China. É a cara do Putin, feliz da vida, né? Afinal, os americanos estão recebendo ordens dele, então tem que rir mesmo, esse idiota. Investigação revela evidências de que as execuções russas de prisioneiros de guerra ucranianos são provavelmente parte de uma política sistemática. E foi descoberto também a identidade de um soldado russo provavelmente envolvido, eu já mostrei, na filmagem e execução em massa de meia dúzia prisioneiros de guerra. Antes de possíveis negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, a história mostra que a palavra de Putin não vale nada. O congressista republicano Brian Fitzpatrick defende a Ucrânia e Zelensky após os ataques de Trump. O representante dos Estados Unidos, Brian Fitzpatrick, defendeu a Ucrânia e o presidente Zelensky após os últimos ataques de Trump, chamando qualquer suposta paz que recompense Moscou por sua guerra de inaceitável. Ele também lembrou que Zelensky venceu a presidência com 73% dos votos. Essas eleições foram reconhecidas como livres e justas pela OSCE. A Rússia nunca teve tais eleições, destacou Fitzpatrick. A Ucrânia deve exigir da Rússia a restauração de suas fronteiras de 1918, armas nucleares e compensação não apenas pela guerra, mas também pela violação do Memorando de Budapeste. A Rússia exige mais. Então, a Ucrânia deve exigir mais. Budanov é o máximo. Veja só. Isso aí é um mapa-esquema da invasão russa que Budanov mostrou 3 meses antes da guerra. A data da publicação, 21 de novembro de 2021. Mais ou menos quando Biden se encontrou naquela cimeira com Putin. O criminoso de guerra russo, Yevgeny Bogdanov, foi eliminado em Berdiansk. Em 20 de fevereiro de 2025, um Renault Duster cinza explodiu perto do prédio 96, queimado até virar cinzas. Dentro estava Bogdanov, chefe adjunto da administração da ocupação, responsável pelas finanças e fortificações na Zaporízhia ocupada.
menos um. Eu gosto muito do Churchill e principalmente das frases. Ele tem frases espetaculares. Somente aquela que ele fala por que não gosta de gato e de cachorro e gosta de porcos. Procura que tem na internet. Mas ele foi o outro cara que cancelou eleições, erradicou inimigos, distribuindo propaganda inimiga. E não foi só o Reino Unido. Canadá e Austrália também adiaram eleições durante a Segunda Guerra Mundial. Mas na Ucrânia, a Constituição até proíbe, tá? E uma das frases que eu mais gosto foi sobre o Chamberlain, né? Chamberlain, como Trump, né? Idiota igualzinho Trump, foi fazer um acordo com Hitler. Acordo, né? Igual aquele monte de acordos que o Hitler fez e rasgou todos eles quando lhe era interessante. Então, sobre Chamberlain e esse acordo acho que de Munique, não me lembro, a Chamberlain foi oferecida uma opção entre a guerra e a desonra. Ele escolheu a desonra e vai ter uma guerra de qualquer jeito. Então, são frases que servem perfeitamente para Donald J. Trump. Só um lembrete. Uma foto de 2014, quando a Rússia invadiu pela primeira vez o território ucraniano soberano reconhecido internacionalmente. O terror russo, as atrocidades, as torturas e as execuções de prisioneiros de guerra começaram há 11 anos e continuam até os dias de hoje. O Vitor, um dos membros aqui do canal, sugeriu esse vídeo que ele colocou lá no grupo de WhatsApp dos membros, e eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para que todos vejam. É um brasileiro médico de combate salvando vidas sob fogo russo nas florestas ucranianas, tá? Então, é muito interessante. Lógico que eu não posso passar aqui, mas vou deixar o link lá e vocês podem então assistir lá, tá? Só para vocês terem ideia, aqui no canal nós temos um monte de gente, não só de colônias ucranianas, como gente da própria Ucrânia, tá? O Sargento, por exemplo, mandou um comentário no vídeo de ontem. Galera, eu sou ucraniano, aprendi português antes da guerra e quero mandar meu apoio para o canal e para todos os espectadores. Obrigado pelas notícias verdadeiras. Um abraço. Então, Sargento, nós aqui agradecemos. A Rússia formou uma nova unidade de sabotagem de inteligência militar, GRU, dedicada exclusivamente a atacar a Europa. Então, amigos europeus, se cuidem. O tamanho da Ucrânia vai depender do número de pessoas prontas para defendê-la. Zaluzhny explicou o que é necessário para a vitória. O tamanho da Ucrânia. Zaluzhny disse durante um discurso em vídeo no evento: a Ucrânia está mudando o mundo. Diálogos sobre oportunidades, onde lhe perguntaram qual deveria ser o tamanho do exército ucraniano, já que atualmente ele tem aproximadamente 900 mil pessoas. Ele acrescentou: durante a guerra atual, devemos ter cuidado porque as forças armadas da Ucrânia não devem ser separadas. O Estado ucraniano não deve ficar separado das forças armadas da Ucrânia. O principal para as Forças Armadas da Ucrânia é a quantidade de recursos de mobilização preparados e o número de pessoas prontas para pegar em armas, como foi o caso em 2022, e se levantar para sua defesa, disse o ex-comandante em chefe. Muito bem, amigos. Então chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não esqueça de deixar aquele nosso like da sobrevivência.
Antes de me despedir, gostaria de pedir uma ajuda. Eu relacionei algumas das mentiras, vamos chamar de discrepâncias, ditas pelo Trump, né? A que eu não consegui achar foi o total de dinheiro que os Estados Unidos deu. Lembra? 177 milhões, mas só entregou em armas, só entregou 60 e tantos. Quer dizer, entre aquilo que os Estados Unidos promete e aquilo que de fato ele entrega, tem uma diferença. Eu não consegui achar. Se alguém achar, deixa nos comentários, por favor. O que eu relacionei foi o seguinte: Trump disse: Zelensky é um ditador ilegítimo e tem de fazer eleições. Zelensky respondeu: estamos em guerra, sob lei marcial. Fazer eleições significa desmobilizar as forças armadas e deixar o país vulnerável ao avanço russo, além do que é expressamente proibido pela Constituição do país. Vocês viram que essa alegação, que provavelmente foi plantada pelos russos, é para desarmar a Ucrânia e o russo chegar... Gente, não se iluda. O russo não vai tomar a Ucrânia e deixar os ucranianos presos. Ele vai ocupar a Ucrânia, matar os ucranianos e trazer russos de terras longínquas para russificar a região. É o que ele faz sempre. Mas deixa eu continuar. Trump disse: Zelensky só tem 4% de aceitação de sua população. Zelensky respondeu, aliás, não foi nem Zelensky, várias notas daquele instituto de pesquisa, segundo o último levantamento, foi 57% de aceitação. Trump disse: a Ucrânia começou essa guerra. Que absurdo, isso chega a ser burrice. Não é só desinformação, é burrice. Zelensky respondeu: a Ucrânia foi invadida em fevereiro de 2014 e, apesar dos compromissos dos Estados Unidos de a defenderem pelo protocolo de Budapeste, nada fizeram. E então, em fevereiro de 2022, mesma época, sem aviso, a Rússia invadiu novamente. E os Estados Unidos, Biden, me ofereceu carona, disse Zelensky, me incentivando a fugir. Então, essas foram as notas que eu, assim de cabeça, me lembrei. Se vocês quiserem complementar, deixe nos comentários. E agora sim, deixa eu ouvir essa musiquinha gostosa da Galeria de Abraços. E volto a repetir. Se você quer ver seu nome na Galeria de Abraços, basta dizer de que cidade você está falando. É só isso. Dá lá, bom dia, estou no Rio de Janeiro. Aí vai fazer como um cara que disse lá, bom dia, também estou no Rio de Janeiro e não estava. Não, eu estou dando como exemplo. Você diz qualquer coisa, mas diz, eu estou na cidade tal. Tem amigos, por exemplo, que estão na Suíça e dizem, eu estou na Suíça. Puxa, diz a cidade. É interessante, é cultura pra gente. Nós vamos conhecer um monte de cidades. Então, tem um outro, Zé Roias. Todo dia ele diz, Zé Roias do Canadá. Aí eu pergunto, ô Zé, que cidade? Ele nunca me respondeu. É só para ilustrar. Eu acho bonito, eu leio tudo aquilo que eu tenho que digitar e estou aprendendo o nome de um monte de cidades do Brasil e fora do Brasil que eu não conhecia, principalmente em Portugal. Conhecendo um monte, né? Vila de Xira, um monte de lugares de Portugal, né? Vila Nova de Xira e um monte de lugares de Portugal que, né, lá tem vila, município e... Bom, entenderam, né? Um abraço. Vamos lá ver a Galeria do Abraço e até amanhã, se Deus quiser.